Aleluia, aleluia, a paz e a graça do Senhor Jesus. Tudo bom, meus amores? Quero agradecer em primeiro lugar, ao meu eterno Salvador, por me dar essa oportunidade de estar aqui mais uma vez na madrugada, gente. É madrugada, então silêncio, mas estamos na torre de vigia, então não podemos dormir a noite inteira. Temos que ter o nosso momento na madrugada para estar dentro do nosso quarto, falando com o nosso eterno Salvador, o nosso amigo intercessor. E eu estava aqui meditando nas palavras, do Criador nessa madrugada. A paz do Senhor a todos, que saudade, estamos gravando, os vídeos do Perdão Salva, e tá assim uma coisa muito gostosa. Cada momento a gente vai aprendendo mais sobre a palavra do Altíssimo, vai nos lavando a nossa alma, vai nos ensinando, nos purificando a estar caminhando nos pastos verdejantes, que não podemos caminhar com o nosso coração sujo, com a nossa mente suja. Tem que estar cheia da presença do Eterno, revestido de toda a armadura, com nossa consciência limpa, para que não tenha nada, que possamos nos acusar, que nossa consciência possa estar limpa, purificada, para que o Criador ache graça em cada um de nós, amém? Quero dar os bem-vindos, para os novos que estão se inscrevendo, que estão trabalhando junto comigo, fazendo o ID, levando o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos juntos, os intercessores, levando a palavra da salvação para os nossos irmãozinhos, aquele que está no hospital, aqueles que estão pagando seus delitos na penitenciária, no nosso lar, juntando toda a nossa família para assistir um vídeo que vem trazer amor, reflexão, alimento para a nossa alma. Porque nos dias de hoje, a palavra é o que é a distração. Muitas das vezes nós estamos assim distraídos. Então, quando a gente recebe em nosso lar um vídeo como esse, a gente desperta, não ficam mais distraídos. Nós ficamos prestando atenção nas palavras que vêm do Santo Eterno, que é Cristo Jesus. Ele chama os seus intercessores para falar do amor e da salvação. Então, o que é que acontece nesse momento, meus amores? Aí vocês vão compartilhar o vídeo com seus grupos, com suas famílias, seus amigos. Então, você está fazendo o ID, você está fazendo a obra, você está levando a palavra de Deus do amor para o seu amigo, para o seu lar, que é momento de oração, momento de falar da vida eterna. Porque eu quero a vida eterna, eu quero ir com Jesus e eu não quero ir sozinha. Por isso que eu estou aqui na madrugada, mesmo cuidando ainda da coluna. Não é fácil estar aqui, mas eu peço força ao meu Pai Celestial. Pai, me ajuda, me dê forças para levar a palavra, a água que eu bebi da vida eterna. Eu quero levar, compartilhar com meus irmãos. Então, curta os vídeos, estamos fazendo vídeos maravilhosos sobre o Perdão Salva. Então, leve essa palavra para sua casa, para seus amigos, para seus grupos. É muito importante nós, intercessores, estar trabalhando para o reino do Criador. Esse canal aqui, esse momento, para a gente falar do amor, do perdão,
da salvação, né, da purificação da nossa alma, amém? Então eu quero agradecer vocês que estão chegando, aqueles que estão trabalhando, tanto aqui no nosso Brasil, como vocês aí de outros países, né? Quero dar o meu shalom, o meu abraço carinhoso para todos que têm me ajudado a levar o ID, a palavra do Senhor Jesus, para os nossos irmãozinhos. Então, shalom para vocês aí do exterior, de onde estiver chegando este vídeo, fora daqui do Brasil, que o Senhor Jesus possa abençoá-los em todos os pontos da sua vida e junte comigo, intercessores, tanto daqui do nosso país como de outros países, para juntos levar o perdão salva. É momento da gente parar de estar distraídos, porque os dias estão curtos, estão dias abreviados. Então, quando a gente para meditar, a gente vê aquele momento quanto estamos distraídos com as coisas, mesmo eu cuidando da saúde, que para isso que o Criador deixou os médicos. Se fosse para o Senhor Jesus fazer, ele tinha feito. Agora tem coisas que ele deixou para os médicos fazer, entendeu? Então, mesmo assim, com a saúde bem assim, com dores na coluna, tudo tratando da melhor forma, que o Senhor tem me conduzido às pessoas certas para me ajudar a cuidar da coluna. Então, mesmo assim, eu não posso parar, meus amigos. Eu não posso parar por uma alma, eu não posso parar por causa da minha coluna. É madrugada, eu sei que eu já tirei um soninho, né? Claro, já descansei, então eu tô aqui bem retinha, assim, para que ela não venha incomodar eu fazer o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, me ajude, vamos espalhar a palavra do perdão, do amor, né? Eu quero pedir para vocês, vamos nos unir para orar pelo nosso Brasil, vamos orar pelas nossas autoridades brasileiras, vamos pedir a Deus pelo globo, porque Ele é o único Senhor e Salvador, né? Ele não perdeu o controle. Então, se a gente não precisa ter medo, não precisa ter pavor, apenas juntamos para orar, para interceder, para nos preparar, nos revestir das armaduras, porque o nosso intercessor, baluarte, ele que quebra cadeias, ele é quem intercede no trono com gemido inexprimível. Então não precisamos estar com medo, olhar para o alto, que do alto vem o nosso socorro, amém? Então eu quero agradecer a vocês, dê seu joinha, se inscreva no canal, o YouTube, ele vai ver o trabalho que nós estamos fazendo, que é um trabalho de amor, é um trabalho de levar a palavra do Salvador. Então, todas as vezes que estivermos gravando vídeos novos, ele vai enviar para você. Então, basta você apenas dar seu joinha, se inscrever no canal, fale alguma coisa, participe, trabalhe para o reino. Quem está nisso tudo, quem está ganhando é eu e você mesmo, porque quando o nosso nome está no livro da vida, nós não queremos ir sozinho. Se é uma água boa para se beber, nós queremos dividir, queremos também levar dessa água da salvação, entendeu, amigos? Então eu peço a vocês, deixe o joinha, se inscrevam no canal, é maravilhoso estar aqui nesse cantinho na madrugada. Olha, tem um tempinho que eu não gravo na madrugada e o Senhor está me despertando para voltar a começar a gravar pela madrugada. Então eu estou indo devagarzinho, porque eu estou vindo alternado. Por quê? Porque eu estou fazendo um tratamento muito sério da coluna, então não estou assim gravando muitas das vezes. Mas tem aí os nossos colegas, né? Os pastores, os diáconos, eles estão gravando, está sendo postados vídeos, né? Ali a gente está mandando, então ajude-nos a levar a palavra. O perdão salva, o perdão liberta, o perdão cura, o perdão santifica, o perdão
nos alivia a alma, tira os pesos, né, dos ombros, da mente. Nós temos assim um momento gostoso para estar na presença do Eterno, com a alma lavada, com a alma purificada, o nosso coração limpo, né, para estar na presença do Rei, amém? Aqui eu vou também, eu estava meditando agora na madrugada, né? Aí eu vou compartilhar com vocês, dei uma passeada aqui em Provérbio, no seu capítulo 4, e versículo 10, que ele diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, se ouve as minhas palavras, e se tu será multiplicado os anos da sua vida. Os seus anos serão multiplicados. Gente, eu gaguejei como que... Então, será multiplicado os anos da sua vida, como ele diz aqui, né? Em Provérbio 4, no versículo 10. Acompanhe, pega uma caneta, papel, anote para você ler, porque aqui é muito rapidinho, entendeu? Então, para você meditar nessas palavras de Provérbio, né, no capítulo 4, no versículo 10, aí você tira aquele tempinho no seu final de semana, no dia da sua folga, tem um feriado hoje, né? Então, tire para meditar nesses textos, que é muito interessante. Ouve, filhinho meu, e aceite as minhas palavras. Aí os seus anos de vida serão multiplicados quando você se entrega a sua vida na mão do Eterno Salvador. Aí ele vai ver, né? Porque a gente para meditar lá em Salmos 15, aquele salmo, eu amo esse salmo, no Salmo 15, eu amo o Salmo 15, que é quando ele fala dos que estão com seus nomes, né? Os salvos, os que não querem ficar. Então, o Salmo 15 nos traz uma certeza como a gente está. Então, ali a pessoa mesmo vai ter aquela certeza se o seu nome está no livro da vida. Não precisa não precisa ninguém falar, porque você mesmo vai ter o discernimento se seu nome está no livro da vida, porque ali ele está falando, que ele falou: ouve, filho meu, ouve as minhas palavras, e você ouviu as palavras do Eterno Salvador. E eu também fiquei meditando quando Davi estava com aquelas ovelhas, né? Então, eu fiquei pensando nessa madrugada, vixe, meu pai, aquelas bichinhas, aquelas ovelhas ficaram ali, elas se batiam de tanta dor, de tanta angústia que ela sentia, que se machucava, muitas morriam, porque elas se machucavam de uma maneira por causa das picadas, das mordidas daquelas moscas. E eu fiquei meditando um pouco diferente neste salmo. E aqui no Salmo 23, no versículo 5, o nosso Senhor Jesus fala assim, ó: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando chegou aqui nessa mensagem, unge minha cabeça com óleo, eu me lembrei de Davi, que cantava, Davi que cuidava das ovelhas, e aquelas moscas mordia as bichinhas. Então eu fiquei falando, meu Deus, aquelas moscas poderiam ser demônios, porque as bichinhas estavam tão bem cuidadas. E eu fiquei, né, e fiz uma pequena pesquisa, fiquei observando isso, que eu estava assim hoje meditando na palavra, e fui ver. Você sabia que aquelas moscas era o Senhor, chama assim, ó,
aquelas moscas que ela é chamada de o Senhor das moscas. Você sabia disso, meus amores? Que aquelas moscas que mordiam as ovelhas, que por isso que Davi ungia as ovelhas com o óleo, que era para aquelas moscas não morder, não pousar nas ovelhas, porque eram os demônios, porque ó, o Senhor das moscas era chamado de Boi-Zebu. O Boi-Zebu é o Senhor das moscas. Aí eu disse, nossa, meu pai, eu nunca sabia disso, eu nunca parei para imaginar. Então hoje eu fui futucando, fui meditando na palavra e fui buscando cada vez mais, e isso ficou me incomodando, e eu descobri em um livro pequenininho que eu tenho aqui, fui ver neste livro, que é um livro de pesquisa, e encontrei o Senhor das moscas, que é o Boi-Zebu. Então é demônios. Aquelas moscas eram demônios. Então aquele momento ali naquela cidade, né, onde, naquela roça, naquele momento onde estavam aquelas ovelhas, aí Davi ungia as ovelhas para que aquelas moscas, aqueles demônios não mordesse e não matasse as ovelhas. Hoje eu parei para falar a Deus, que eu disse, meu pai, se aquelas moscas mordia a ponto de matar as ovelhas. Aí eu também tinha ido aqui, ó, que eu fiquei meditando nessa mensagem. Por isso que é importante você pegar sua caneta, seu papel e anotar, né? E anotar, porque o tempo não dá pra gente meditar tudo, mas aqui tá bem coisa 19 aqui, no 16, em Salmo 119, Salmo 119, no seu capítulo, cadê aqui? 119. No seu capítulo 169, o Senhor disse aqui também, chegai a ti, Senhor, a minha súplica, dai-me entendimento segundo a tua palavra. Então, quando eu vi essa mensagem, então ali eu disse, Senhor, dai-me entendimento, para que eu, segundo as tuas palavras, para que eu entendesse o que significava aquilo. Então, o Senhor falou para mim que aquela multidão de moscas eram os demônios. Aí eu falei, meu Senhor, então eu falei, essas moscas, se ela era mosca, era o Senhor o Senhor das moscas, que é o Zebu, então eu disse assim, então ele é quem traz as contendas, é ele que faz a divisão. Aí eu voltei lá em Provérbio, aí o Senhor me mostrou em Provérbio de novo. Por isso que temos que pedir a Deus o discernimento para nos preparar, para que a gente não entre em tentação. Quando cheguei em Provérbio, no seu versículo 6, ali eu comecei a meditar no capítulo 12, mas eu deixei e fui para o 16, 17, 18 e 19. Esse 19 diz assim, ó, testemunhos falsos que proferem mentira e que semeia contenda entre irmãos. Para esses não tem cura, não tem cura, porque o Senhor das moscas, né, mordeu a mente, jogou
aquela fezes imunda, né? Aquela perversidade, aquela mentira, viu? Então, essas pessoas que se alia esse tipo de comportamento, então não faz parte no reino de Deus. Esse povo não faz parte no reino de Deus, porque são os filhos de Belial. Os filhos de Belial são descendência, esse povo, do Boi-Zebu. Então, quando o Boi-Zebu, que ele tem o Senhor das moscas, então ele é quem semeia as contendas entre irmãos. Então, quando a pessoa está distraído, quando a pessoa fica distraído, desapercebido, vem os filhos, né, de Belial, porque a mosca mordeu a cabeça, então ele fica desapercebido, e o que é que acontece? Só a mão do Eterno, só a mão de Deus. Por isso que o Senhor falou lá, ó, em Provérbio 4, filho meu, ouve as minhas palavras. Se a gente ouvir e praticar e vigiar, jamais vai ter lugar para essa mosca, né, morder a cabeça, a ponto de ficar doente, a ponto de querer se matar, a ponto de querer sujar as mãos, a ponto de querer fazer tantas coisas que a gente vê nos dias de hoje. O espírito da perversidade, o espírito da mosca, que posa nas cabeças das pessoas para fazer perversidade, para cegar o entendimento, para deixar distraído, viu? E não se preparar para estar no livro da vida, como diz aqui no Salmo 15, né? Como está falando no Salmo 15, porque o Salmo 15, ele fala: quem entrará no Monte Santo do Criador, do Filho do Eterno? Quem entrará no Monte Santo do Filho do Eterno? Então, hoje, aqui em Jó, no seu capítulo 9, no versículo 24, olha o que diz para esse tipo de gente, que as moscas estão pousado, estão na cabeça, como estava na cabeça daquelas ovelhas. Então, olha quem está operando naquela nação, naquele lugar onde aquelas ovelhas estavam. Aqui, ó, a terra está entregue nas mãos do perverso. Está aqui, ó. Não sou eu, não. Está aqui em Jó 9, no capítulo 24. A terra está entregue nas mãos do perverso. E Deus ainda cobriu o rosto do justo dele. Senão ele os causaria disso que é logo. Então, quando a gente ouve a palavra do chamado do Senhor, como ele diz aqui, ó, e lá em Isaías 55, o Senhor fala assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, nós não podemos deixar as moscas nos distrair. Nós não podemos deixar esse espírito que deixa a gente distraído, esse espírito da distração nos distrair, porque o Filho do Eterno está às portas. Hoje, nós estamos vendo essa operação aqui, ó. A terra está entregue nas mãos do perverso. Então, se você não quer ser mordido por esse perverso, por essa mosca
né? Porque o boi Zebu, como está no livro, ele é o senhor das moscas. Pense nisso. Desperte enquanto há tempo. Há tempo de despertar. Há tempo da gente falar assim: meu pai, eu quero que meu nome esteja no livro da vida. Eu quero meu nome no livro da vida, Senhor. Então, qual é o primeiro passo? A humildade, perdão, né? E pedir ao Senhor: eu quero entrar no Monte Santo do Senhor. Como ele fala, quem entrará no meu Monte Santo? Os puros de coração e os limpos de mão. Mas o Criador está fazendo o convite: filho meu, atenta às minhas palavras. É Ele quem liberta, é Ele quem salva, é Ele quem cura, meus amores. Então vamos buscar enquanto podemos achar, vamos invocar o nome do Eterno enquanto podemos, porque os dias estão abreviados. Jesus está voltando. A hora da gente chegar diante do Eterno e nos arrepender das nossas fraquezas, das nossas falhas, né? De chegar diante de Deus é agora. Abrir o nosso coração e convidar o Eterno para entrar, porque eu aceitei Jesus. Não, Ele nos aceitou primeiro. Ele nos resgatou das trevas para a luz. Nem os cravos, nem as lanças fez Ele desobedecer, fez Ele desistir de mim e de você. Não, Ele suportou tudo. E quando Ele estava ali, no seu último suspiro, Ele fez: está consumado. Está consumado. E Ele: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Hoje o perdão para mim e para você. A porta estará aberta para mim e para você. Então, meu amigo, por que não ouvir o chamado do Eterno? Ainda é tempo, mas não se esqueça, estamos em dias abreviados, que o operador da perversidade já está aí. Então, abra os seus olhos, fique atento, não fique disperso, porque a terra está entregue nas mãos dos perversos. O Senhor das moscas é o Zebu. Então, a gente tem que orar, que nos santificar, nos revestir, porque morrer, nós temos o Criador para nos dar a vida eterna. Porque a palavra diz que o choro dura a noite inteira, mas no amanhã vem um lindo sorriso, né? Como o Senhor mesmo fala, né? Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Temos que fazer a nossa escolha, amém? Temos que fazer a nossa escolha, pedir ao Criador o despertamento, tirar de nós a distraição. Não podemos ficar mais distraídos. O tempo está abreviado. O Filho do Eterno está voltando. O que você tem feito? Está chegando o final do ano. Já vamos entrar em 2026. Daqui a pouquinho. Está os dias abreviados. Já chegou o final do ano. Vamos nos preparar para o encontro com o nosso Salvador. A coisa está ficando terrível.
e vai piorar, meus amigos. Vamos arrumar a nossa casa para irmos embora. Isso aqui vai pegar fogo. Os dias estão abreviados. Cristo está só preparando, resgatando o que é seu, para que as moscas não piquem com morte mortal, porque muitos deles espera, não é como não querem o céu, não querem a eternidade, não querem a eternidade. Muitos não querem e nem querem deixar a pessoa ir, mas eu quero ir com Jesus. Então, quem quiser ir com o Filho do Eterno, a hora é agora, porque para aqueles que não querem, eles, infelizmente, o Senhor deu livre-arbítrio para ele escolher. Mas aquele que quer limpo de mão e puro de coração, não vai conhecer esse lugar. Em Provérbios 5, no seu capítulo 5, no 5 ele ainda fala assim, de mais uma vez: filho meu, atenta à minha sabedoria e a minha inteligência, inclina o teu ouvido. Então, inclina o teu ouvido para ouvir o chamado do Senhor. Jesus está lhe chamando, a porta está aberta, porque aquele que ouve e finge que não está ouvindo e quer ter sua vida de regalia, não quer ser obediente, não quer renunciar às coisas que não agrada ao Salvador. Aqui diz aqui, os seus pés desliza a cova, os seus passos conduz ao inferno. Nem eu e nem você queremos ir para o inferno, porque o nosso eterno Salvador nos tirou de lá, nos deu o caminho dos pastos verdejantes para ir para a glória, para a eternidade. Não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, eu não vou sentir mais da coluna, eu vou estar fazendo minhas atividades, que eu sempre gosto de ir para os hospitais, para evangelização, e infelizmente eu só estou contando com vocês, porque eu estou evangelizando, fazendo ID por este aparelhozinho, para a honra e glória do nosso eterno Salvador. E agradeço a Deus por essa oportunidade. Enquanto vida tiver, o trabalho continua fazendo ID, amém? Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje, perdoai-nos, Criador, como temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Não nos deixemos cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Aleluias. Meus amados irmãos, eu fiquei assim pensando comigo esta noite, dizendo: Senhor, o ano já acabou. O ano já acabou. Então, medite, converse com o seu pastor. Viu, pastor, eu quero me batizar.
eu quero me consertar. Eu não quero mais ter essa vida de erro. Eu não quero mais praticar essas coisas. Viu? Eu sei que eu não posso estar dizendo para você que é fácil, não é. Mas se você pedir o Espírito Santo me ajude. Me ajude que eu quero meu nome no livro da vida. Você vai ter a ajuda do Espírito Santo, amém? A paz do Senhor. E não se esqueça de curtir o vídeo. O perdão salva. Shalom.